Evangelho de Mateus, capítulo número 18, a partir do verso 2. Todos acharam? Diz assim: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Feche seus olhos, peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite. Grandioso Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra. Palavra essa que são palavras de vida eterna, santo e poderoso de Jesus Cristo, e você diz amém. Amém? Irmãos, daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, da mesa do Senhor. E hoje também, não apenas um dia especial em relação à ceia, mas também um dia onde nós celebramos o Dia dos Pais. Assim como é uma dádiva, é um presente de Deus, ser mãe também é uma dádiva, um presente de Deus, ser pai. E nós vemos aqui um texto onde Jesus, ele é indagado, ele é perguntado, seus discípulos se reúnem e diz: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Jesus, então, ele, mediante essa pergunta, a Bíblia diz, nós lemos que Jesus chama uma criança e coloca no meio deles. Até então ninguém entendeu nada. E Jesus então prossegue e diz: olha, aquele que não se converter e não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma, entrará no reino dos céus. Porque aquele que se humilhar como essa criança será maior no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo? Primeiro, para ser grande no reino de Deus, temos que entender que nós temos que ser pequenos diante de Deus. Temos que nos humilhar. Porque aquela criança, ela não se envergonhou de ter sido chamada para estar ali no meio. E quem chamou ela foi o próprio Jesus. Quantas pessoas recebem o chamado e desprezam? Não vão, não atendem ao chamado do Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus libera esta palavra. Aquele que não se tornar, que não se converter e não se tornar como esta criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Então o que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos? Para que eles observassem as características
que uma criança possui para entrar no reino dos céus. As características que uma criança possui para herdar o reino dos céus. Porque Jesus diz para ele, das crianças é o reino dos céus. E para entrar lá tem que ser igual elas. Imagina alguém na sua mente, olhando pelo lado da razão, não pela fé, mas olhando e pensando, mas como assim? Como é que eu vou me tornar pequeno de novo? Como é que com a estatura que eu estou, vou me tornar pequeno de novo para entrar no reino dos céus? Mas Jesus estava ensinando para eles que tem que ser igual a uma criança. Então eu imagino cada um ali, na sua mente, olhando, pensando, como que uma criança é. O que Jesus queria dizer para nós, a ponto dele colocar uma criança como exemplo? Primeiro, a criança, quando ela nasce, quando ela vai desenvolvendo os seus sentidos, a primeira identificação da criança é com os pais. Tem muita mãe que fica irritada, né? Carrega 9 meses e a primeira palavra do menino é pai. Estava vendo um filho até engraçado, uma criancinha, a mãe perguntando, fala. Mamãe, ela, papai. E a criança ria. E ela falou, fala mamãe. E a criança, papai. Ou seja, primeira coisa que nós observamos uma criança, que ela reconhece o pai. Então nós temos que reconhecer que nós temos um pai, que nós não somos órfãos. O próprio Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Órfão é aquele que não tem pai, é aquele que não tem a presença do pai. Mas esse mesmo Jesus disse, olha, eu não vos deixarei órfãos, porque eu vou estar convosco todos os dias. Então todos os dias o nosso Pai, o nosso Deus poderoso, Ele nos acompanha aonde quer que nós formos. Aonde você coloca a planta dos seus pés, lá está Deus com você. Então a criança não se sente só porque ela sabe que ela tem um pai. Então a primeira característica que Jesus estava ensinando para eles, que nós como servos de Deus, para sermos como crianças, temos que entender que nós temos um pai. E quando a criança nasce, a outra característica é que quando a criança nasce, que ela começa a desenvolver, que ela começa ali, os seus primeiros dias de vida, os seus primeiros meses, aquela criança ela não sabe falar. E quando ela aprende a falar, ainda assim, quando ela quer algo, ou às vezes ela ainda não aprendeu, ela quer chamar, ela faz de tudo para chamar a atenção dos pais. Ela faz de tudo. E quando ela não tem mais recursos, às vezes puxa a perna do pai, puxa, a mãe ali está puxando para ver se o pai e a mãe atira para que ela está querendo, para levar em algum lugar, ou não sei para fazer o quê, mas ela continua. E quando ela não tem mais recursos, e até a criança, quando é uma criança de colo, que ela não sabe falar, o recurso dela é chorar. É chorar. E tem um ditado aí que quem não chora não ama. Não
Então nós temos que entender, porque a criança ela faz isso, ela faz de tudo para chamar a atenção dos pais. E nós, como servos de Deus, temos que entender que, como criança, nós temos que fazer de tudo para chamar a atenção do nosso Pai Celestial. Muitas das vezes nós fazemos algo para chamar a atenção das pessoas da terra, para ser reconhecidas pelas pessoas da terra, para ser atendidas até pelas pessoas da terra, mas a primeira atenção que nós temos que atrair é a atenção do Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. E como chamar a atenção? É orar. O próprio Deus diz: clama-me e responder-te-ei. Jesus diz que tudo que eu pedi para Ele, crendo em oração, eu vou receber. Então eu tenho que abrir a minha boca para chamar a atenção do Pai. É por isso que na igreja não pode haver silêncio, tem que haver oração, tem que haver glória a Deus, tem que haver aleluia. Vou repetir de novo: tem que haver glória a Deus, tem que haver aleluia, tem que ter adoração ao Pai, porque quando você adora, você chama a atenção do Pai, o céu se abre, a glória desce e o poder de Deus é manifesto na sua vida. Tem alguém que crê? Então chama a atenção do Pai nessa noite e aplauda esse Deus poderoso. Dá glória para Ele. Aleluia. Mas chama a atenção do Pai. Então Jesus estava dizendo: olha, a criança tem que ser como criança, porque ela entende que ela tem um Pai, e ela chama a atenção, ela faz de tudo para chamar a atenção do Pai. Houve um homem na Bíblia Sagrada, e a Bíblia diz que ele já era pequeno. O nome dele é Zaqueu. Pequeno. E geralmente, eu falo por mim, na minha época de criança, as minhas brincadeiras, eu gostava de subir num pé de manga, gostava de subir numa árvore. E a Bíblia diz então que Zaqueu, ele soube que Jesus estava passando na cidade. E Zaqueu, então, como criança, ele corre. Pequeno, a multidão não dava para alcançar aonde estava Jesus. A Bíblia diz que ele sobe em cima de uma árvore. E aquela atitude chamou a atenção de Jesus. Ele fez algo para chamar a atenção do Senhor. Foi como uma criança subiu numa árvore. Então faça algo para chamar a atenção do Criador, a atenção de Deus. Porque isso é ser como criança. Segundo, terceiro, na verdade, a Bíblia diz que Deus, Ele ama. O que Deus faz? Ele ama. Que esse nosso Pai, Ele ama o Filho a quem Ele corrige, a quem Ele disciplina. E quando Jesus diz que nós temos que ser como criança, porque a criança é assim, ela pronta, ela faz as suas estripulias, você chama atenção, você corrige, você disciplina, mas ela continua te amando. Continua te amando. Eu não sei aqui, mas eu já tomei um escuro do meu pai, porque eu aprontava mesmo, mas nunca deixei de amar meu pai. Porque o meu pai me corrigiu para me entender que existe limites. Que existe limites. E a Bíblia diz que quando o pai e a mãe não corrigem o filho, ele passa vergonha. E a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ele ama. E a criança, então, é assim, ela é disciplinada. E ela continua amando o Pai. Tem pessoas que, se Deus está falando, está abençoando, que vai prosperar, que vai derramar chuva de bênção, que vai haver cura, que vai haver restauração, que Deus vai alargar as tendas e a pessoa está dando glória a Deus, aleluia. Mas quando Deus corrige, a pessoa, não gostei dessa palavra, vou sair da igreja, vou sair da casa do Pai.
Ou seja, não aceita disciplina, não aceita ser corrigida. Quando você faz alguma coisa no seu trabalho e você faz algo errado, o seu patrão te chama a atenção e te corrige, te ensina como é certo, como tem que fazer. O que você faz? Você vai e faz certo. Você não virá, está me corrigindo? Vou arrumar outro emprego. Aí às vezes Deus ele nos corrige, a gente quer nos colocar como vítima e dizer, não gostei dessa palavra. Foi o que Jesus disse. Uma multidão. Jesus então começa a liberar a palavra, de repente Jesus começa a multiplicar pães e peixes, Jesus começa a curar enfermo, Jesus começa a ressuscitar mortos, Jesus começa a realizar maravilhas, e está todo mundo adorando, todo mundo glorificando. De repente a Bíblia de Jesus olha para aquela multidão e diz, olha, vocês só estão atrás de mim por causa dos pães e dos peixes que vocês me viram multiplicar. Aí a Bíblia diz que alguém disse, olha, dura essa palavra. Aí foi saindo um por um. Daquela multidão só ficou os 12 e os outros seguidores. Jesus olha para eles, e vocês, os outros discípulos, e vocês não querem ir embora também, como aqueles? A Bíblia diz que Pedro, como criança, que aceita a correção, olha para o Senhor e diz, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? A correção de Deus é para nos livrar da morte. A correção de Deus, muitas vezes, é para nos dar vida. Só que tem pessoas que não aceitam ser corrigidas. Tem pessoas que não aceitam orientar, não aceitam a correção de Deus. Mas Jesus disse, para entrar no céu tem que ser como criança. Tem que continuar amando o Pai, mesmo quando é corrigido, mesmo quando é contrariado. Porque Deus não é um pai irresponsável. O pai, qual que é o pai irresponsável? É aquele que fala sim para tudo que o filho pede. Tudo que o filho pede, o filho vai e faz. Tudo. Não coloca um cupom, tudo. Está estragando o menino. Tem filho que o pai pede algo, o filho pede, ele dá. E vai dando. Está estragando o menino. Enquanto é pequeno, pediu, você, na condição, é claro, você vai dar. Mas vai chegar um tempo, né? Ou seja, enquanto o menino está pequeno, você pega o peixe e dá ele para ele comer. Pai, eu quero esse peixe. Então toma esse peixe, meu filho. Pai, eu quero, toma isso, meu filho. Pai, eu quero, toma isso, meu filho. Por isso o papai está podendo dar. Mas chega um momento, meu filho, agora eu vou te ensinar a pescar. Porque não foi de graça que veio. Eu pesquei para colocar na mesa. Então tem hora que tem que ensinar o filho a pescar também. Então, a criança é corrigida. E ela aceita a correção, é corrigida, é disciplinada, mas continua amando o Pai. Então é isso que Jesus estava dizendo, olha, para entrar tem que ser como criança. Vai ter momentos que o pai vai brincar, que o pai vai presentear, mas vai ter momento que o pai também vai corrigir, porque vai precisar. Aí a Bíblia diz então que Jesus libera essa palavra e cada um ali no seu pensamento. E nós entramos em mais uma característica. A criança, ela é pura. Ela é o quê? Pura. A criança é pura. Ou seja, ela não vê maldade em nada. Não vê. Mas tem gente que vê maldade em tudo. Tem gente que em tudo ele vê maldade. Minha esposa me deu um exemplo, me falou acerca essa semana de um assunto aí.
né, que fizeram um comentário de um rapaz, denegrindo a imagem dele. E teve pessoas que, sem saber a história do rapaz, o contexto, ficaram contra o rapaz. Denegrir também a imagem do rapaz. Ou seja, pessoas que já andam com a maldade no coração. Veem alguma coisa, não analisam, não. Por quê? Porque a maldade já está instalada. Aí às vezes a pessoa chega na casa de Deus, ao invés dela focar em Deus, ao invés dela ficar ligada em Deus, ela já vem com maldade no coração. Procura uma falha, procura um defeito, procura, fulano está assim, Beltrano está assim, ou seja, está sempre procurando algo errado, está sempre com maldade no coração. E a Bíblia diz que Jesus falou, olha, bem-aventurados são os puros, são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se nós queremos ver a manifestação de Deus, temos que entrar aqui como criança, com o coração puro, com o coração para adorar o Pai, para exaltar o Pai, para bendizer o Pai. Porque você já vem com maldade, fala mal da casa do Pai, fala mal até do Pai. Deus não está me vendo. Se Deus não fizer, eu vou sair, eu vou abandonar. Ou seja, como se o nosso Pai fosse o nosso empregado. Não. Tem que ter pureza, se fala de inocência. Inocência. A Bíblia diz que Jesus, o próprio Deus, ele procura verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e verdade. E ser verdadeiro adorador, que adora em espírito e verdade, é ter um coração de criança, é ter um coração puro. Mais uma característica que uma criança possui. A criança, ela é bem atenta. Ela é o quê? Ela é o quê? Bem atenta. O que a criança ouve, o que ela vê, até para você falar algumas coisas, se tiver criança perto, é melhor ela nem estar. Dependendo do assunto, melhor nem estar. Porque ela percebe tudo, ela aprende rápido, a criança aprende rápido. E ela imita. Ela imita. Imita aquilo que ela está vendo. Ela aprende aquilo que ela está vendo. Ela aprende aquilo que ela está ouvindo. Ou seja, se a pessoa só está ligada com coisa que tem nada a ver com Deus, é o exemplo que ela está dando para o filho. O filho está vendo aquilo, ele está vendo, acaba aprendendo. Então aquilo que nós fazemos serve de exemplo. E a criança, ela é bem atenta nisso. Ou seja, ela aprende as coisas com facilidade. Ela aprende com facilidade. É por isso que a Bíblia diz: ensina o filho no caminho. Onde? No caminho que deve andar. Tem muita gente que come um versículo, como uma letra aí. Tem gente que diz, olha, ensina o filho o caminho que deve. Não, ensinar o filho o caminho. A Bíblia diz, ensina o filho no caminho. Quando você ensina no caminho, você está junto com ela. Você está dando exemplo para ela. Você está lado a lado com ela. Quando você ensina o caminho, é a mesma coisa. Eu falo, ô irmão, o ônibus que você pegar aqui, ó, você pega esse ônibus aqui, ó. Não sei para que bairro ele vai, alguém que sabe? Esse ônibus aqui. Esse ônibus aqui. Então, ó irmão, você pega esse ônibus aqui, você vai no Renascença. Chegar lá, essa rua que você está querendo, você vai descer no ônibus, você vai virar a rua tal, e você vai chegar lá.
O que eu estou falando? Eu estou ensinando o quê? O caminho. Agora eu ensinar no caminho, dizer, irmão, vamos dentro do ônibus, vamos entrar nós dois dentro do ônibus, quando chegar lá, nós vamos descer no mesmo lugar, nós vamos na mesma rua, vou te levar até lá no lugar. Então isso é o que? Exemplo. É ensinar no caminho. Quem só ensina no caminho, às vezes cobra o que não faz. Tem gente que fala, não, mas esse menino não quer saber. Esse menino não vem de procurar uma igreja. Tem pai que fala, esse menino vem de procurar uma igreja, mas ele não vai. Esse menino vem de ele não ora. Esse menino vem, ele não faz isso. Ou seja, ele quer que o filho faça aquilo que ele não faz. Ele segue o exemplo. Se o senhor não faz, também não vou fazer. Se o senhor não já fez, então também vou fazer. Porque está vendo um exemplo. E a criança acaba o que? Aprendendo. Então que possamos ser portadores, que possamos ser pessoas que ensinam no caminho, para a criança aprender os passos. Então está aqui o Isaac. O Isaac é um exemplo que quando, eu já dei o teu exemplo aqui, eu falei que a primeira palavra que o filho, quando nasce, uma das primeiras palavras é pai. O Isaac, a primeira palavra foi glória. O Isaac, a primeira palavra foi glória. E dormia falando glória. E a gente começou a fazer vídeo na igreja, estava o Isaac lá na vigília. Estava lá com a mão estendida. Puta como ele está lá. Porque às vezes a pessoa fala, não, a criança na igreja não entende. Entende sim. Enquanto o menino está correndo ali, a atenção dele está, ó. Às vezes tem coisa que a gente está nem, às vezes não aconteceu, a gente está nem indo embora a casa do Isaac, ô pai, aquele negócio que o senhor falou lá, das testemunhas de Jeová, não sei o que lá, ou seja, estava o quê? Atento. Então assim somos nós na presença de Deus, temos que estar atento ao que Deus está ministrando, ao que Deus está falando conosco, para a gente não sair daqui e falar, eu não ouvi Deus falar, eu não ouvi, a palavra, não fui tocado pela palavra, não, por quê? Porque está desligado. Ou seja, o corpo está aqui, mas a mente da pessoa está lá na morte da bezerra. Ou seja, se desliga de tudo que está lá fora e foca no que Deus está falando com você, conosco aqui. Foca no culto, foca em adorar, foca em glorificar Deus, foca em exaltar o nome do Senhor, foca em ter desejo de ouvir a palavra de Deus. Foca nas coisas de Deus, fica atento. Então Jesus está dizendo, olha, a criança, porque é um exemplo que a criança ela é atenta, que ela aprende com facilidade. Como nós aprendemos com facilidade? É fazer o caminho nos ensina, pedir a Deus sabedoria. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente. Deus dá a quem? A todos. Todos. A Bíblia diz que Deus dá a todos, os que pedem, que dá a todos liberalmente, mas ele diz que peça com fé. Peça com fé. Mas ele dá sabedoria para todos. Eu dei esse exemplo de manhã, vou dar de novo. Essa pessoa, vê uma pessoa, que está com um casão, uma cara, um carro, aí alguém olha, às vezes cresceu junto no bairro, alguém olha e fala, fulano deve estar fazendo alguma coisa errada, como é que ele está prosperando, como é que ele está com o carro, aquela coisa toda. Sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria para todos, ele dá sabedoria para quem pede, e pede com fé. Então tem pessoas que têm uma sabedoria porque pediram para Deus. A Bíblia diz que quando Salomão era criança, ele era novo ainda, ele foi assumir o trono de Israel. A Bíblia diz que Deus aparece para ele. O primeiro pedido que ele pediu para Deus foi dizer, Senhor, me dá sabedoria. E quem foi Salomão? O homem mais sábio que existiu na face da terra. O homem mais sábio, o homem que no reinado dele, nem guerra teve no reinado de Salomão. No reinado de Davi, de Saul, dos que vieram depois, todos tiveram guerra. Mas o reinado de Salomão não houve guerra. Por quê? Por causa da sabedoria que Salomão tinha. Sabedoria. Sabedoria em tudo, estratégia de tudo. Deus dava sabedoria para ele. E a criança ela tem que pedir isso para o pai.
que ser atenta. E a criança também, ela é sonhadora. Ela é o quê? Ela é o quê? Sonhadora. Ela é sonhadora. Nós temos os nossos sonhos. Nós temos os nossos desejos. Mas os nossos sonhos, eles nunca podem estar acima dos sonhos de Deus. Sonhe os seus sonhos, mas não deixe de sonhar os sonhos de Deus. E às vezes a pessoa está sonhando com algo, não é nem sonho, é loucura. E Deus não realiza loucura, Ele realiza sonho. Porque tem pessoas, eu tenho um sonho de ter isso, de ter aquilo, e vai morrer sonhando com quem não vai ter. Por quê, pastor? Porque Deus é sábio. Tem pessoas que se Deus dá para ela hoje o que ela quer, amanhã ela nem volta mais na igreja. Não volta. Não volta. Porque tem coisas que são sonhos que a pessoa tem, que é sonho dela, que não chega nem a ser sonho, chega a ser loucura. Que acaba afastando ela do foco de Deus. Zombavam de Ana. Zombavam. Mas a Bíblia diz que Ana teve um sonho. Ela tinha um sonho em ser mãe. Para a medicina, impossível. Naquela época não tinha trabalho, não tinha nada. Não tinha nada, nada. Ela só tinha um recurso: falar com o pai. Então ela foi falar com Deus. O profeta viu. Achou então que ela estava ali embriagada, aquela coisa toda. Ela disse que não. Aí ele fala para ela: olha, que o Senhor te conceda a sua petição. A Bíblia diz que ela vai para casa. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Naquela noite Deus se lembrou de Ana. Mas a Bíblia diz que antes disso ela adorou o Senhor. Ela adorou o Senhor. E a Bíblia diz que Deus se lembrou dela e abriu a mala dela. Então era o sonho de Deus. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, é o meu sonho, é ser mãe. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele na mão do Senhor. Eu vou entregar na mão do Senhor. Ou seja, eu estou compartilhando, eu estou dividindo o meu sonho com o Senhor. E a Bíblia diz então que Deus se lembrou dela. Tudo isso por causa do sonho. E hoje, o que Deus quer é que a humanidade sonhe. Que tenha os seus sonhos, mas que sonhe com o céu. Que entenda, porque Jesus diz que das crianças é o reino dos céus. E para entrar lá tem que ser como criança. Jesus, para entrar lá, tem que ser como criança. Então nós temos que ter sonhos como uma criança. A criança, quando a criança nasce, né? E ela começa ali os seus primeiros passos, primeira caminhada. O pai, hoje, eu dei esse exemplo de manhã, né? Isso é uma realidade no nosso meio. Hoje em dia, muitos pais não estão dando carrinho para o filho, não está dando boneca para filho, está dando celular. Dando joguinho para o menino. Coloca lá algo para chamar a atenção do menino. Coloca um DVD que ele fica aí. Coloca ele na frente que ele fica aí intertido. Antigamente os pais davam um carrinho, davam uma boneca para a menina. E ali a criança então, brincando com aquele carrinho, eles já se imaginavam. Fala isso com os crentes, já me imaginava um dia dirigir um carro de verdade. A menina da mesma forma. Hoje eu estou brincando de bonequinha, eu estou brincando de casinha, mas um dia eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu nenenzinho de verdade. A criança, ela isso vai sendo colocado no coração dela. Vai se gerando, porque é um sonho. E a criança, é isso que o Senhor quer, que nós tenhamos ter pessoas que sonham.
E que o nosso sonho venha sonhar com as coisas do alto. A Bíblia diz que a nossa pátria está no alto. E de lá, olha o que a Bíblia diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador. Aquilo que eu disse, a criança é a tempo. Hoje é Santa Ceia. E num dos trechos da ceia, Jesus fala com Paulo para transmitir ao povo que todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, Ele ressuscitou, subiu aos céus e virá para buscar a sua igreja. Mas nós temos que sonhar com o céu. Nós temos que sonhar com o céu. Na era chamada hoje, a gente olha lá, na internet, um monte de gente falando: olha, eu sonhei que eu fui lá no inferno, que eu estava lá no inferno. E já teve até uma outra que escreveu um livro um tempo atrás, que o nome do livro dela é Divina Revelação do Inferno. Aí fala que foi no inferno, que viu o diabo. Aí tinha um pregador falando sobre isso, e ele falou: eu concordei com isso, é uma realidade. Tudo mentira. É gente querendo atrair seguidor, é gente querendo atrair a atenção do povo, é gente querendo, atrair a atenção do povo, porque tem gente que tudo que ele ouve uma coisa assim, para ele é algo, ele acompanha. Então tem coisa, meu irmão, o pessoal que foi lá no inferno e viu o diabo, mentira pura. A Bíblia diz que lá no livro de Jó, que houve a reunião dos filhos de Deus, o diabo aparece ali, porque ele teve legalidade, ele aparece ali, e Deus pergunta a Satanás: de onde vens? Ele diz: eu venho de rodear a terra, de perambular por ela. Em algumas traduções, de passear pela terra. Aí Pedro vem e diz: olha, irmãos, cuidado, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então, que maneira a história que o diabo está no inferno? Não, ele quer levar a gente para lá. Ele está aqui para convencer a gente, para levar a gente para lá. Então, tem gente falando que foi lá, sonhou com o inferno, não tem que sonhar com o céu. Ele tem que ter um pouco falar. Não veio falando: eu sonhei com o céu. Então, assim, é tanta coisa que a gente ouve, mas aí você vai para a palavra. Você vai para a palavra. Você não vai ver uma palavra. Olha, o homem de Deus, uma palavra. O único da palavra que foi lá no inferno foi o próprio Jesus. Que foi lá no inferno, tomou a chave da morte e do inferno e levou o cativeiro, levou o cativo no cativeiro, ou seja, pregou aqueles homens que estavam ali antes, que morreram antes da vinda dele. Pregou os espíritos em prisão. Porque antigamente, depois do pecado, todo mundo que morria ia para o inferno. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então quem morria antes de Jesus ia para o inferno. Ia para lá, por quê? Porque não tinha um Salvador. Morriam no pecado. E a Bíblia fala no livro de Isaías que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então as pessoas morriam naquela prática e iam para o inferno. Então Jesus veio, derramou o seu sangue, que está no livro de Efésios, ele desce lá no inferno, nas ilhas de Baixo, desce lá no inferno, prega aqueles espíritos. E quando Jesus ressuscita, a Bíblia fala que foram vistos. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia fala que foram vistos homens que ressuscitaram naquele dia também, mortos que ressuscitaram naquele dia, que ressuscitaram e andaram pela cidade. Foram os espíritos que se converteram e que subiram para o Senhor, para o céu. Mas tem pessoas que estão o quê? Inventando história. Sendo que a Bíblia não diz isso. Então o único que foi lá foi Jesus. Agora Paulo, ele teve diz: olha, eu conheço um homem, ele falando dele, mas não queria se exaltar, que ele falou: eu conheço um homem, não sei se do corpo, na carne, mas que subiu até o terceiro céu e ouviu e viu coisas que não lhe é permitido contar.
A Bíblia diz que João, ele teve a visão do Apocalipse e ele teve a visão do céu. Então você vai ver homens na Bíblia tiveram experiências que foram no céu e orientando para as coisas do céu. Você não vai ver ninguém falando, olha, sonhou com o inferno, que foi no inferno, que viu o diabo. Não. Então tem gente que está inventando coisa para ludibriar outras pessoas. É por isso que nós temos que aprender a palavra para a gente não ser pego por certos tipos de doutrinas. Então, mas o nosso foco é o céu. Então tenha os seus sonhos, mas sonhe em manter o seu sonho focado em um dia deixar essa terra e voltar para casa, porque nós não somos daqui. Eu não sou daqui, para casa voltarei, ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar, ele vai te buscar, o Pai, ele vai nos buscar. E para finalizar, quando Jesus disse que para entrar no reino dos céus tem que ser como criança, uma das principais características da criança, ela é totalmente, o quê? Totalmente dependente do pai. Então a criança para tudo depende do pai. Para tudo. E depois que atinge a maioridade, ainda assim continua dependendo do pai para algumas coisas. Continua. Mas quando é criança, totalmente dependendo do pai. Para tudo precisa do pai. E assim também nós temos que ter essa visão de Deus. Ser totalmente dependente de Deus. Entender que Deus é Pai. Que Ele cuida, que Ele zela, que Ele protege, que Ele supre as nossas necessidades. Então a criança é totalmente dependente. Ela confia no Pai. É por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. A criança, quando ela aprende nos primeiros passos, quando ela começa, sai daquela etapa de já que ela começa a dar os primeiros passos, às vezes o pai solta ela uma distância, vem meu filho. Ela não quer nem saber se ela vai esborrachar, mas nos primeiros passos, ela já vai de direção aos pais ali, para entender, olha, se eu for cair, meu pai vai me segurar. Isso é o quê? Dependência, confiança. Então temos que confiar no nosso Pai. Temos que confiar no nosso Pai. Olha o que o próprio Jesus diz. Olha o que a própria palavra de Deus diz. Olha, ainda, quem falou? Ainda que uma mãe que amamentou, ainda que ela se esqueça do teu filho, que é algo assim, não é impossível, mas infelizmente tem mães que nós vimos alguns anos atrás, alguns até jogando na Lagoa da Pampulha. E diz, ainda que o filho, ainda que a mãe que amamentou se esqueça do filho, todavia, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então nós temos que confiar nesse Deus. Um Deus que não desampara, um Deus que supre as nossas necessidades. É um Deus que cuida do filho. Então por isso nós temos que ser 100% dependentes de Deus. Amém? Glória a Deus, coloque de pé no seu lugar e aplauda o Senhor em nome de Jesus.